Esse é um texto que nos ensina como escrever uma grande história em poucas palavras. Os japoneses têm uma arte poética de, em poucas palavras, em poucas sílabas, construir uma poesia que tem grande significado. Eles chamam isso de haikai. Nós não estamos diante de um texto poético, nós estamos aqui vendo uma narrativa histórica, na perspectiva de uma pessoa como eu e você. O nome dele era Mateus. Mateus vem do grego, que significa presente de Deus. E essa é uma história que quem gosta de ler a Bíblia rapidamente, quem tem a pressão, consciência de preciso ler a Bíblia o mais rápido possível, 4 capítulos por dia, para que ao final do ano eu possa dizer que li a Bíblia toda, pode passar por um texto como esse, ver o relato de Jesus convidando Mateus para segui-lo e prosseguir a sua leitura sem nenhuma ênfase ou vontade de deter-se aqui. Mas esse texto nos chama a atenção porque Mateus é um dos personagens da Bíblia que ele entra na história de Jesus, por um convite de Jesus. A nossa mente lembra-se de Mateus porque ele escreveu o primeiro dos evangelhos. Depois disso, Mateus ele é contado lá em Atos, no capítulo 1, como um dos que se reunia no cenáculo para oração. E nós não temos mais a referência de Mateus. Ele surge, esse nome, de repente desaparece. Nós gostamos muito de estudar sobre Paulo, sobre Pedro, nomes que tiveram assim aparições históricas totêmicas e a gente se detém mais neles. Mas diante de Mateus, algo salta aos nossos olhos, que é a possibilidade de você ter um encontro com Jesus que faz a tua vida valer tanto a pena que em poucas palavras você não precisa dizer mais nada a respeito de si. A Bíblia somente diz o seguinte: que Jesus estava em Cafarnaum, que era a cidade onde ele morava, e trouxeram ali um coxo para que ele curasse. Jesus cura essa pessoa, e em Jesus curando, ele sai dali com os seus discípulos, e ele passa, eu creio que próximo a uma feira, como é hábito do povo até hoje, de montar feiras, negócios, tudo aglomerado, todos juntos, porque dá mais segurança até. E Jesus vê ali uma coletoria, uma alfândega, é um guichê de caixa. E um homem está trabalhando ali. E o nome dele é Mateus, a profissão dele é publicano. Essa é a profissão dele, um publicano. O que era um publicano? Publicano era aquele judeu que, precisando de grana, empreender trabalho para ganhar pão, para colocar o sustento dentro de casa, não tendo bom relacionamento com os compatriotas dele, ou então sendo aquela pessoa que conhecia algum romano, alguém de autoridade no meio judaico, ele se aliava ao governo romano e o trabalho dele era cobrar impostos dos compatriotas dele. Ninguém gostava desse cara. Porque se a taxa era X do governador, o governador tinha um representante dele na província, no caso a Galileia. E esse representante contratava cobradores de impostos. E aí então entra o cenário de Mateus. Ele era um contratado de um possível representante da Galileia, que esse homem respondia a algum outro. E à medida que essa escala vem sendo desenvolvida, essa hierarquia, o imposto vai subindo. Esse último tem que cobrar o suficiente para pagar o chefe dele, e o chefe dele, aquele que o contratou, para que depois essa taxa chegue ao governador romano. Então você imagina o quanto de suborno um publicano poderia aplicar sobre alguém. Chegava até o caso de algumas pessoas receberem publicanos à sua porta, e ele dizia: a taxa é X. A pessoa fala: não tem como pagar, então me dá teu filho que eu vou vendê-lo.
a taxa é Y, não tenho mais, então pegue o pouco de roupa que você tem e sai, porque a tua casa é minha. Estou lavrando aqui uma ata e acabou. Esse era o publicano. Ele não era benquisto por ninguém. Quem passasse pelo guichê do coletor de impostos, o nome era lembrado. Na sinagoga, no ajuntamento de judeus, para estudar a palavra de Deus, para oração, quando esses homens estavam ali todos juntos, o publicano não era benquisto, ele nem era recebido direito. A oportunidade para orar ou para citar qualquer texto sagrado não era dada. Ele era um publicano. Porém, nas mesas romanas, nas grandes festas, ele era aceito. Qualquer governador romano chamava um publicano para vir, porque esse era o cara que trazia grana para ele. Era aquela escala de desigualdade social total. E uma pessoa que sofre disso, ela não tem bons relacionamentos. Ela pode ter a grana que for. Ela pode ser convidada para as melhores festas, para os melhores jantares, os melhores restaurantes. Porém, ela não tem aquele relacionamento que alguém olha nos olhos e cita o nome como ele é, dá significado e convida essa pessoa para andar junto. E é interessante porque Jesus, ele por 30 anos, ele viveu de forma simples ali, em Nazaré. Depois ele vai para próximo ao Jordão, ele é batizado por João Batista. Aí ele se muda para Cafarnaum, uma cidade à beira-mar. E ali ele vai conhecendo as pessoas. E quando chega o tempo exato dele exercer o ministério dele, ele simplesmente vai à beira da praia e vê alguns pescadores e diz o seguinte para eles: segue-me, e eu vou fazer de você pescador de homens. A Bíblia diz o seguinte, que as pessoas deixando tudo, o seguiam. Essa é uma das palavras que mais me inquieta. O que havia em Jesus que uma pessoa, vendo-o até pela primeira vez, ouvindo, deixava tudo. Lucas diz que eles deixavam o pai, as redes, o barco e seguia Jesus. Lucas 5 fala da pesca miraculosa, aqueles grandes peixes que Pedro e a sua companhia de pesca conseguiu extrair do mar através do conselho de Jesus. O tanto de peixe que tinha ali, ele poderia abrir um negócio, uma peixaria da Galileia e ficar riquíssimo. Mas a Bíblia diz que ele, com tanto peixe, a ponto do barco quase ir a pique, outros barcos virem e ficarem próximos a ele, ajudarem, todos vão para a praia e conta tudo aquilo. Mas diante daquilo tudo, Jesus olha para Pedro e diz: segue-me. E ele deixa todo aquele monte de peixe, que para ele valia muito, deixa barco, deixa rede, deixa companhia de pesca. Tiago e João deixa pai, barco, rede, amigos, tudo, e vai após Jesus, por causa de uma palavra simples: segue-me. Essa é uma história que ela tem poucas palavras e tem um grande significado. Mais do que as pessoas gostam de fazer com haikais. Mateus, por ser publicano, não era benquisto na sociedade, porque era uma sociedade fundada na religiosidade. Quanto mais doutor da lei, melhor aceito. Quanto mais escriba, mais versado na palavra, mais decorados os textos do original daqui e dali, essa pessoa era ouvida nas conversas. Mateus não tem o que falar. Mateus, ele senta para falar sobre dinheiro, sobre cobrar imposto. Ninguém fala dele. E Jesus passa, juntamente com os seus outros discípulos que eram pescadores, e vê esse cara sentado na coletoria, olha para ele. Talvez Mateus até já tenha cobrado da família de Jesus muitos impostos. E Jesus, olhando para ele, diz o seguinte: segue-me.